programação dos 12 passos fala pra gente que medo é falta de fé. E fé é prática. Agora vamos ver aqui o que nos diz a palavra de Deus sobre isso. Primeiramente, sobre o medo. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor é de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, em que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por meio dele vivamos. Nisso está o amor. Não em que tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, mas se amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é aperfeiçoado o amor. Nisso conhecemos que estamos nele, e ele em nós, por ele ter nos amado e nos dado o seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Todo aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele, e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. Quem está em amor está em Deus e Deus nele. Agora veja bem, nisto é aperfeiçoado em nós o amor, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há medo. Veja bem, no amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo produz tormento. Medo é insegurança. Medo é falta de fé. No amor não há medo. Antes, o verdadeiro amor lança fora o medo. Porque o medo produz tormento. Aquele que não teme não é aperfeiçoado em amor. Primeira coisa que Deus fala pra gente, temer a Deus, para que o amor seja aperfeiçoado em ti. Uma vez que o amor é aperfeiçoado em ti, o medo sai fora. Por quê? Porque o verdadeiro amor lança fora o medo. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, eu amo a Deus, e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, como pode amar a Deus a quem não vê? E dele temos esse mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. O verdadeiro amor lança fora o medo. Vamos pegar o 12º passo. Tendo experimentado o despertar espiritual como resultado desses passos, procuramos levar essa mensagem a outros adictos e praticar esses princípios em todas as nossas atividades. Nada mais do que ama teu próximo como a ti mesmo. Correto? Agora veja bem. Ainda aqui. Medo é falta de fé. Vamos ver aqui fé. Hebreus, capítulo 11, versículo 1, fala o seguinte. Ora, a fé é a certeza das coisas que esperam e a prova das coisas que não se veem. Algumas traduções dizem assim, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquelas que não se veem. Foi por ela que os antigos alcançaram um bom testemunho. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que o visível não foi feito do que se vê. O visível não foi feito do que se vê. Você crê no que você aprende? Que Deus criou os céus e a terra?
Sim. Você crê naquilo que fala a Bíblia? No princípio a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E criou Deus os céus e a terra. E que fez separação entre terras e águas. Criou Deus assim o primeiro dia. Depois Deus criou os animais selváticos, as aves do céu. E assim foi indo, e assim foi indo, até o sexto dia. No sétimo ele descansou. Está lá em Gênesis. Você viu Deus? Não. Você viu isso tudo acontecer? Não. Mas você acredita? Isso é fé. A partir do momento que acreditamos naquilo que não é visível, mas acreditamos que aconteceu, isso é fé. Veja bem. Medo e fé a gente está falando. Aí dentro do centro terapêutico ou lá fora, no dia a dia, ficamos preocupados. Se, esses dias foi lido aqui no Quem é o Adicto, quanto ao se for dar certo, se é que vai dar certo, será que eu vou conseguir? Muitas vezes você se questiona no seu íntimo, às vezes nem verbaliza, mas você pensa, será que eu vou conseguir? Será que vai voltar? Será que o emprego vai estar lá? Aquele monte de será? Aquelas perguntas que nunca se calam dentro da sua mente. Aí fala pra gente o que é a palavra de Deus aqui no livro de Mateus. Não andeis ansiosos. Veja bem. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu. Elas não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celestial as alimenta. Aqui tem um ninho. Não falta alimento para esses passarinhos. O pai, a mãe deles que estão ali no ninho vão buscar alimento, traz. Elas não trabalham, não juntam celeiro, não esperam salário. Contudo, o vosso Pai, contudo, Deus as alimenta. Está ali, prova disso. Não tendes vós muito mais valor do que as aves do céu? Não somos nós que somos constituídos e feitos à imagem e semelhança de Deus muito mais valor do que uma ave? Qual de vós poderá, com as suas preocupações, acrescentar uma única hora ao curso da tua vida? Você tem o poder para isso? Adicionar tempo à sua vida? Não. Então por que essas preocupações? Deus sabe de tudo. Ele sabe o que você necessita. Ele não trouxe você aqui para sair como um frustrado, um fracassado. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele não faz as coisas pela metade. Quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Observai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem fiam. Contudo, eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Os lírios do campo são plantas que dão geralmente no brejo. São lindos. E nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como aqueles lírios. Se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada no forno, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Pode ver, muitas coisas que você precisou, dentro de um centro terapêutico na rua, Deus providenciou, te trouxe. Ele sabe do que você necessita, Ele não vai te desamparar. Portanto, não andeis ansiosos, dizendo, o que comeremos? O que beberemos? Com que nos vestiremos? Pois os gentios procuram todas essas coisas. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe do que necessitais, e necessitais de todas elas, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas vos serão acrescentadas.
Buscar em primeiro lugar a Deus. Segundo passo. Primeiro passo é o único que fala de substância. O resto são todos princípios espirituais, defeitos de caráter. Tirou a substância, ficou vazio. O preenchimento do vazio é com o quê? Com Deus, da maneira que você compreende. Então busca a Deus, a primeira coisa na tua vida. Porque se você se preocupar com bens materiais, com substituições, com transferências, o vazio vai continuar. A dor vai continuar, o sofrimento vai continuar, o medo vai continuar, a falta de fé vai continuar, o milagre não vai acontecer, você vai continuar se comparando, não se aceitando, doendo, sofrendo, chorando. Busca a primeira coisa o reino de Deus, preencha o vazio da maneira que você compreende, concebe a Deus. Veja bem, portanto não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois o dia de amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Por que basta a cada dia o seu próprio mal? Porque o inimigo lança dardos, setas inflamadas contra a gente. Não quer ver a gente bem. Ele quer você, ele quer a mim como outrora, 24 horas atrás. Toda vez que vem na sua cabeça ali, faz isso, faz aquilo, dá um pinote, não presta atenção nesses caras não. Isso aí é tudo acusação do inimigo, são setas, são dardos inflamados que ele joga na sua cabeça. Porque Deus não te trouxe aqui para você continuar ouvindo a voz dele. De um lado o Espírito Santo fala no seu ouvido, do outro lado é o inimigo que fala. Agora, eu estou dentro de uma reunião, como é que eu estou? Eu estou preocupado com as coisas do alto, eu estou preocupado com o que me é ensinado, ou eu estou preocupado com as coisas lá de fora? Estou vivendo daqui um mês, estou vivendo daqui 2 meses, estou vivendo daqui 3 meses. Eu estou aqui dentro, mas já estou vivendo lá fora o meu trabalho, o meu relacionamento. Cadê o só por hoje? Vamos viver o hoje. Basta cada dia o seu próprio mal. O que diz a oração do terceiro passo? Pai, toma minha vontade e minha vida, oriente-me na minha recuperação, mostre-me como viver. Você dorme em recuperação, mas você acorda um adicto. Se você não acordar, entregar teu dia, tuas vontades, tua vida na mão de Deus, o seu dia não vai ser tão legal como seria se assim o fizesse. Agora veja bem, o que fala ainda aqui. Na palavra de Deus, Marta e Maria eram 2 irmãs, as irmãs de Lázaro. Indo eles a caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. Tinha essa uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe a servir-lhe só? E diz-lhe: fale para ela que me ajude. E respondeu-lhe Jesus: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas. Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas só uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Porque Marta, assim que Maria recebeu Jesus em casa, as irmãs de Lázaro, Maria se assentou e ficou prestando atenção no que Jesus falava, no que Jesus ensinava. Marta preocupadíssima. Ai, tá suja, ai, desculpa, não liga não, Jesus, a casa está desarrumada. Tá boa a poltrona, quer que eu ponha um puff aqui? Deixa eu tirar uma selfie, se fosse hoje, né? O senhor quer uma Coca-Cola? Quer um copo d'água? Aceita um cafezinho?
sabe? Preocupado com um monte de coisa. Um monte de coisas que são substanciais, supérfluas. Ele não foi ali para ver se a casa estava limpa. Ele não foi ali para tomar um cafezinho, para comer um croissant, um brioche, um pão de queijo. Ele foi ali para ensinar. Agora ela se incomodou. Mas, mestre, não te importa que eu te sirva sozinha? Manda para essa abençoada aí me ajudar. Marta, ela escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. Sabe o que não vai ser tirado de você? O seu conhecimento. O inimigo pode roubar tudo de você. Agora aquilo que você aprende, ele não rouba. Agora você está sentado aqui, prestando atenção no que é dito nas reuniões, seja Marcão, Emerson, Edson, Daniel, Vitor, ou você está preocupado com as coisas lá de fora? Você está aqui sentado, prestando atenção no que é dito para você, que é para ter o crescimento, porque daqui a pouco você vai embora, você não vai levar ninguém de chaveirinho. Você está preocupado com a vida do outro, ou com alguma coisa que não é aquilo que é necessário. É isso que Deus fala para a gente nessa manhã. Se você está tendo medo, não está tendo fé que vai acontecer, é porque você está dando valor a outras coisas que não são necessárias no momento. Coisas de fora, lá fora resolve. Tenha fé que as coisas vão acontecer na tua vida. Presta atenção no que é dito, porque a hora que você for embora, você vai ter que pôr em prática. Porque aqui dentro é desconfortável estar internado? É. Mas aqui é mais fácil do que lá fora. Lá fora não tem ninguém te vigiando. Lá fora você tem dinheiro no bolso. A distância é o braço, irmão. E a hora que vier o desconforto? Ninguém está vendo. E o troféu dessa história qual que é? É um beliche. O troféu é o beliche. É você olhar o estrago da cama de cima. Porque depois que a família conheceu o telefone do sossego, irmão, já era. Nunca mais use em paz. Porque a família quer ter paz. Então, tende em mente isso. Buscar primeiro as coisas que vêm do alto, as coisas de Deus, para que em você seja aperfeiçoado o amor. Porque no amor não existe medo. Seu medo vai embora, porque você vai estar praticando o que você está aprendendo. Fé é prática. Medo é falta de fé. Então creia que se você está aqui, é porque Deus tem coisa boa para você. Não é para você sair fora e se dar mal. Isso é o que fala pra gente a literatura. Amém, rapaziada? Amém. Podemos dar uma salva de palmas para Deus?